Pessoal, bom dia, tá? Vamos começar a nossa aula, a aula de hoje. Então, obrigado a todos aí pela presença, tá? Hoje aqui está um dia meio nublado, meio no sol. Então, vamos rezar para que não falte energia e a internet caia hoje, tá? E vamos Liga o dar 3G, início. Oi? liga o 3G aí para ver se não cai. Ah, Ave Maria, 3G aqui é só o nome 3G. Vamos lá. Pessoal, o Givaldo já até me perguntou a questão de prova, tá? Quando a gente terminar o conteúdo, teremos uma prova sim. Tem a parte prática, tem a parte teórica, mas eu digo que todos vão poder fazer mesmo na casa de vocês, porém, claro, com um tempo, vocês não vão ter uma semana, por exemplo. Então, a gente marca a prova, provável que seja no mesmo horário, eu vou verificar aqui, mesmo horário da aula, para dar o tempo, pelo menos, a de vocês marcarem X, ser, pelo menos dentro desse tempo da aula. E a parte prática eu posso dar até um prazozinho maior, certo? Vamos lá. Uma coisa, não sei se semana passada o governador já tinha dado o decreto, mas que prolongou-se até o dia 5 de maio, né? Então, vamos rezar aí, todo mundo reza um pouquinho para a gente sair dessa situação quanto antes, né? E que as coisas melhores para que não exista outro decreto para prolongar ainda mais, tá? Mas até então vamos nos segurando. Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui o Sublime para a gente começar nossas brincadeiras, tá? Olha só, para quem está me acompanhando aí, nós fizemos na aula passada a página até o início da página 105 e agora nós vamos para lá no finzinho da página 105, ele fala sobre a propriedade background size, tá? Então a propriedade background size, na verdade, ó, background é a cor ou imagem do fundo e size tamanho, tá? Então seria o tamanho do background. Isso quer dizer que nós podemos posicionar o background, podemos redimensionar dentro de uma div, por exemplo, né? Porque perceberam que tudo a gente está utilizando divs e vamos continuar utilizando bastante divs. Então eu posso criar uma div e dentro dessa div eu posso ajustar o tamanho dela, tá? E vamos lá. Então, primeiro, vou lá definir o view, sintaxe, HTML, tá? E no HTML a gente vai lá fazer aqueles mesmos passinhos de sempre. Vamos colocar aqui, ó, background size, ou seja, o tamanho do background. Vamos colocar também a meta, ok? E dentro do body, aí nós vamos criar o nosso conteúdozinho aqui, tá? Deixa eu só dar uma verificada aqui, beleza. Vamos lá. Então, aqui dentro do body, nós vamos criar uma div, tá? E dentro dessa div, nós vamos criar, por exemplo, um H1, que vai ser um título para uma imagem. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. CSS3. Vou colocar aqui. Só esse daí, só CSS3, tá? Vamos deixar só isso daí. Vou outra coisa. E abaixo dele, eu vou criar uma tag P, tá? E essa tag P, deixa eu ver aqui só onde, só dar um entendido aqui, tá? Fez diferente, mas tudo bem. Ó, no livro ele está mostrando uma outra formazinha da gente trabalhar com a tag P, tá? Até uma forma bem diferente mesmo. Então, por exemplo, vou colocar alguns tipos de background. Eu acho que eu já fiz, pessoal, esse exemplozinho aqui de um background com a imagem. Só me confirma aí, por favor. Um background com a imagem. Deixa eu ver aqui na pasta de vocês.
Deixa eu só Já fez. confirmar aqui, viu? Já fez, professor. No caso, fiz, era não deixar uma imagem como fundo do quadrado. Isso, só que nesse caso a gente separar um fundo, ou melhor, o fundo ele ficar de um lado e o texto ficar do outro. Sim, essa a gente não fez. Pessoal, fizemos questão que não deu tempo de terminar na aula passada. Tá? Fizemos sim. Deixa eu só abrir ele aqui, que inclusive eu já tenho ele já pronto, assim, meio caminho andado. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só um instante. Tem gente entrando aqui. A gente já fez, só 2 linhas pra gente terminar. A background repeat pronto, e a background origin. Ok, então tranquilo. Deixa eu apagar aqui. Nós criamos sim o background. A questão do que nós não fizemos foi colocar uma imagem no background, e apenas foi isso. Mas nós deixamos ele incompleto. Oi, professor. Tá? E a aula vai ser sobre o que Olá, hoje? Cauane, bom dia. Sobre CSS. Estamos trabalhando agora com background, tá? E nesse background, nós colocamos da seguinte forma, pessoal. Olha uma curiosidade aí, tá? A partezinha aqui da div vai ser isso. Agora, no CSS, é que nós vamos criar criar os estilos e colocar a imagem dentro dele. Então, a imagem será colocada dentro do CSS e não dentro do HTML, como vocês tinham visto anteriormente, tá? O que é algo possível, e vocês vão ver como é que funciona agora. Primeiro, vou criar um style, porque vocês já sabem aí, cadê? Um pouco aqui. Já sabem aí que o style, ele é o CSS, tá? Dentro do CSS, eu vou primeiro personalizar a div que foi criada logo abaixo, tá? E eu vou dizer que essa div, ela tem uma largura utilizando 40% da tela, tá? A altura, ele está especificando que seja aqui, ó, 100%. Vamos lá, 100%. Vamos lá. Uma border. Ele tá dizendo aqui que ela vai ser 1px, tá? Que ela vai ser sólida e que ela terá uma cor, certo? Aí vem agora a questão do background, ó. Então, background, imagem, tá? URL. E dentro do URL a gente vai colocar o caminhozinho da imagem. Então, vou colocar aqui mg barra, deixa eu só verificar lá na pasta de vocês qual é a imagem que eu tenho disponível para a gente colocar aqui. Vou colocar aqui o da microcampo. O tipo dela, mg. Vou só verificar aqui, acho que tem alguma mensagem. Beleza. Olha. Então, ó, vai ser microcamp logo.png, vai ser a imagem, tá? E abaixo da imagem, a gente vai colocar aqui, ó, o background size. Então, o background size, basicamente, é o intuito desse exercício, que é basicamente a gente transformar o tamanho da imagem. Isso com base, olha só, o tamanho da imagem a gente vai trabalhar com base na largura e altura que foi definido antes da div. Tá? Então, digamos que a largura, ele está dizendo que eu vou trabalhar com 30% de largura, tá? Por 100% da altura. Ok? A gente vai também daqui a pouco alterar esses valores para a gente também, obviamente, alterar o comportamento, né? Deixa eu ver aqui quem está entrando. Cauane. Vamos lá. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, outra tagzinha. E essa tag é bem interessante, viu, pessoal? Que é o background repeat, tá? Esse background repeat, o que é que influencia aí? Por exemplo, digamos que você cria uma div onde... Um exemplo, tá, pessoal?
A div, o tamanho da div foi, por exemplo, 1000 pixels de largura por exemplo, 500 pixels de altura, tá? Só que você pega uma imagem que ela não tem 500 pixels de largura, ela tem 800, aliás, vou colocar aí 700 pixels de largura. E aí o que é que vai acontecer? Quando você colocar a imagem no background, a imagem ela vai se repetir várias vezes a fim de preencher aquele espaço, por exemplo, 1000 por 500 pixels, tá? Então, suponhamos que você baixa uma imagem ainda menor, com uma resolução ainda menor. Vai ficar repetindo essa imagem várias vezes na tela. E esse background repete, você pode dizer se você quer que a imagem repita ou, por exemplo, que a imagem não repita, que ela seja preenchida em todo o espaço. Então, é só colocar o não repete, tá? Então, background repete, você diz não repete, tá? E aqui a gente vai colocar um distanciamento, professor, uma imagenzinha. Então. e eu queria saber o que quer dizer esse link rel, esse style chat. É o que é isso? O Esse link style rel, chat. cadê aqui, ó? A Style Sheet, tá? Primeiro, esse link rel Style Sheet é um link que permite informar ao navegador que tudo que você vai, digamos, criar dentro de um espaço, ele vai ser o CSS. Por exemplo, se você observar aí, ó, ele criou o link rel Style Sheet, qual é o tipo do conteúdo que está sendo montado aí? Um texto do tipo CSS. O href é porque esse daí a gente já pegou de outro usuário, não foi nem de hoje. Mas a gente usa esse link rel quando a gente quer trabalhar com CSS externo. Então, pessoal, nas primeiras aulas, lembra que a gente criou um CSS externo e que a gente colocou o nomezinho de background? Isso lá nas primeiras aulas de CSS. No nosso caso aqui, se eu quiser apagar aqui, ó, eu posso apagar. Ele, no nosso caso, nesse arquivo específico, ele não muda nada, tá? Mas essa linha, ela só diz que está sendo feito um link com um arquivo do CSS, tá? Que está dentro da pasta do CSS, ok? E o nome do arquivo é back.css. Apenas isso, tá? Entendeu aí, Kaone, ou não? Certo. Isso é só um link para um CSS externo. O nome do arquivo é back.css e que ele está dentro da pasta CSS, tá? Isso aqui é só o processo de criar a conexão, ou seja, desconectar com um arquivo que está armazenado de forma externa, ou seja, está em outro diretório. Certo? Entendeu? Entendeu? Entendi. Beleza, vamos lá. Sim. Olha só, dando continuidade aqui, vou abrir aqui a div, e na verdade, quando eu coloco isso daqui, lembra que eu expliquei na aula passada? Porque, aliás, eu acho que não foi na aula, acho que foi na aula atrasada que eu expliquei isso daqui. Se a gente observar, o Sublime ele trabalha com hierarquia, o HTML, na verdade, trabalha com hierarquia. Então, o H1 ele está dentro da div, portanto, o H1 pertence à div, tá? Então, o que está sendo feito aqui? Nós estamos formatando duas divs ao mesmo tempo. Eu estou criando uma nova formatação para div, só que essa formatação ela é igual ao H1. Então, para eu não criar outra, por exemplo, outra div e colocar a formatação, eu já faço os dois juntos. Inclusive, poderia até ser mais de um, separando-os entre vírgula, tá? Por exemplo, se o H1 tivesse a mesma formatação do parágrafo, eu viria aqui, ó, colocava uma vírgula e colocaria o P. Então, eu formataria a div, o H1 e o P com a mesma formatação, que não é o nosso caso agora. Então, ele só está pedindo aqui para formatar apenas a div e o H1. E vamos lá. Dando continuidade, ele diz que a font size, ou seja, o tamanho da fonte, é 1.5 em e também que a cor do H1 vai ser aí um verde cuscuz, que ele vai ter uma margem left, ou seja, ele vai ter um recuo da esquerda, tá? Que ele diz aqui de 35%. Aí, se a gente levar em consideração, por que esse 35%? Quer dizer que ele vai ficar
a partir da margem esquerda da div, um distanciamento de 35%. Se vocês observarem acima, o background size, ou seja, a imagem, ela vai ocupar uma largura de 30%. Então, se a gente colocar um padding left aí, por exemplo, ou seja, um recuo esquerdo menor que 30, o texto vai ficar sobre a imagem. E aí a gente quer fazer como se a gente fosse usar duas colunas. Tá? Então, quer dizer, o texto ele fica um pouquinho além da imagem. A gente pode alterar também para vocês compreenderem melhor já já. A margem, ó, eu vou colocar aqui, ó, 15 px, tá? Vou colocar 2 px, lembrando que isso daí começando da esquerda, tá? Aliás, do superior. Vamos lá, 2, deixa eu ver aqui mais. 20 px. E vamos colocar aqui, ó, 4 px. Ok? Então, aí já fizemos essa. Agora, nós vamos fazer a formatação para o parágrafo. Então, vou colocar div novamente, tá? Vou colocar aqui um sinalzinho de maior e vou colocar o P. Por que a gente não fez tudo junto lá? Porque são formatações diferentes, tá, pessoal? Vamos lá. Aí ele diz que a fonte, o font size vai ser de 1.1 m, tá? Ele vai ter também uma cor preta. Cadê aqui? 000. Vamos lá. Ele vai ter também um text align justificado, tá? E ele vai ter o pad, ou seja, a mesma distância de 35% a partir da margem esquerda da div, tá? Então, vou repetir aqui os 35, ok? Vou colocar aqui um ponto e vírgula, eu vou salvar, tá? Porque só foi isso daí, e a partir daí a gente faz algumas modificações aí para vocês entenderem. Vamos lá, salvei, agora eu vou abrir ele aqui para vocês. E aí, ó, vocês podem observar que nós temos, ó, a imagem no canto esquerdo. A imagem no canto esquerdo, nós temos o título, tá? E nós temos o background color. Então, observa que você já pode, digamos, separar aí essas duas imagens. Suponhamos que vocês digam o seguinte: professor, a imagem aí ela ficou muito prensadinha. Então, você quer deixar ela mais larga um pouquinho. A altura tá boa, mas a largura ela tá bem prensada, ou seja, ela não tá no formato original, tá? Primeiro, pessoal, todo mundo tá visualizando aí o navegador, o que foi feito? Sim. Vamos lá, um feedbackzinho aí, tranquilo, né? Ó, aí agora, digamos que eu vou, melhor, nós vamos trabalhar agora essa questão de ajuste, tanto do texto quanto da imagem, vai puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para ver se fica disposto mais interessante, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime, para a gente fazer essa alteração. Então, ó, digamos que, voltando aqui na primeira div, onde ele diz que por exemplo, cadê aqui, ó, background size, ele só vai ocupar 30% daqueles 40 lá, tá? Então, eu vou colocar 40% aqui para a imagem ficar um pouquinho mais larga, ok? Qualquer coisa a gente reajusta. Só que no segundo bloco aqui do CSS, onde ele diz que o padding left, ó, eu vou deixar 35 aqui, Professor, tá eu não vou aparecendo. mexer nessa parte. Não. Não. Tá aparecendo nada para você, Kawane? Pessoal, tá aparecendo para todo Professor, não mundo tô aí vendo ou o é só... navegador, não. Pra mim não aparece nada, não. Tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Quem mais tá aparecendo aí, pessoal? Dá um feedback O aí, meu não para tá. saber. O meu tá. Eu compartilhei o Sublime, tá?
tá? Era para estar mostrando aí a tela do Sublime para vocês. Deixa eu ver se aparece. Deixa eu tirar aqui a tela, colocar de novo para ver se vai. E aí, Cauã, tá mostrando agora? Vem, Cauã. Cauã. Cauã, pode visualizar agora, Cauã? Não, tô vendo só. Eu tô vendo só o senhor. Ah, tá me vendo aqui, é? Deixa eu ver aqui. Tá me vendo, era para estar vendo a tela do Sublime, viu? Deixa eu olhar para a tela do Sublime de novo. E o restante do perfil do pessoal? O Daniel, Ó, o Gilvaldo. então, eu agora estou compartilhando o Sublime, certo? É para você ver aí o Sublime, veja aí. E aí? E aí? Vamos lá, pessoal. Ô, professor, Oi, pode falar que eu eu tô fazendo aqui e eu tô tirando o print, porque já tô até vendo que isso daqui vai ser útil na prova do senhor. Pronto, tranquilo. Cauane, e agora? Tá vendo o Sublime, Cauane? Cauane tá online ou ela saiu, meu Deus? Cauane não Deve, tá. Ah, tá. deve Tá ser a tudo. internet dela. Ah, Então, consegui ver Cauane, agora, graças a Deus. pronto. Vamos lá, tá? Então, ó, eu só alterei aqui Só fiz a alteração apenas no background da imagem, tá? Que era 30, eu coloquei 40 para enlarguecer a imagem um pouquinho mais. Só que eu não alterei aqui de forma proposital, tá? O conteúdo da linha 20, tá? Que é a margem, ou seja, a distância que o texto vai ficar da margem da div, e também a linha 26. Eu não alterei de propósito e vocês vão ver que o texto vai ficar sobre a imagem agora, tá? Então eu vou compartilhar com vocês o navegador para vocês verem que um ajustezinho ele... Deixa eu ver aqui quem está entrando aqui. Só um minutinho. Peter Manuel, beleza. Vamos lá. Aí eu vou atualizar aqui. Observa que lá no navegador, Cauane, tá visualizando o navegador agora, Cauane? Pessoal, todo Tô mundo sim, está agora eu tô visualizando o vendo. navegador? Pronto. Aí você Nossa, observa aí que o Pzinho lá do microcamp, observa que ele está invadindo a área do texto. Tá vendo lá, ó? Então, para não acontecer isso daí, a imagem agora ficou melhor. Inclusive, eu poderia até aumentar ela um pouquinho, que ela ficaria melhor ainda. E é isso que a gente vai fazer, tá? Agora, o professor, que é que eu vou fazer aí? Eu vou só... Oi? Oi, João, pode falar. Professor, pra ficar menos, não só precisaria alterar a posição do texto. Não entendi, Givaldo. Repete aí. Para ficar melhor, não só precisaria alterar a posição do texto. Não, nesse caso aí, a gente só alterar a posição dos dois textos. Ok. Porque lembra lá que o padding left ele não está 35%? A gente só vai empurrar ele um pouquinho mais, tá? A gente vai empurrar ele um pouquinho mais para que o texto ele se distancie da imagem. Apenas isso. Nós temos espaço ao lado direito dessa div. Então, ó, só para não ficar essa tela indo e voltando, por exemplo, nós colocamos agora que a imagem ela vai ocupar, eu vou só ajustar aqui, vou colocar 45%, tá? A largura da imagem agora.
E lá no padding left eu vou colocar agora 50, tá? Vou colocar 50 nos dois valores para vocês verem que agora ela vai distanciar um pouquinho mais. Já fiz aqui, salvei, vou só atualizar. Professor, se E aí quisesse você deixar a observa que ele fica imagem mais por baixo interessante. do texto. Por baixo do texto, aí nós teríamos que dizer que a largura da imagem é 100%, entendeu? Se eu colocar, vou colocar lá só para você ver, tá? A largura da imagem, ou seja, o background size, eu vou colocar de 100% na largura. Olha só o que vai acontecer, ó. Tá vendo que a imagem ficou toda atrás? Aí, para ficar, por exemplo, ficar a imagem mais proporcional, eu teria que aumentar também a altura da, da div, tá? Mas observe que fica feio colocar isso daí. A não ser que seja uma imagem nesse formato aí, que ela seja mais larga e menos estreita. Então, observe que fica esquisito aí. Então, eu vou deixar o que Então, mas estava. se fosse Deixa eu só ver o aqui. cartão, ficava legal. Oi? Se fosse, sim, se fosse um cartão. Se fosse só o cartão, né? Tipo, lá da Microcampo. Sim, 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 sim. Mas aí o correto ainda seria, por exemplo, você poderia colocar uma cor no fundo, tá? Uma cor no fundo da imagem e depois você colocar, por exemplo, a imagem no centro. Aí ficaria mais interessante, mas a imagem assim esticada ficou feio pra caramba, entendeu? Aí eu vou colocar aí apenas esses 40%. Pessoal, entenderam aí como é que funciona essa parte de posicionamento da imagem? Sim. Só me dá um feedback aí se vocês compreenderam. Eu só reajustei Tá aqui. certo. Inclusive vou achar. Sim, Oi? sim. Tranquilo? Ó, vou só Eu colocar aqui achava, professor, que ia ter que colocar outra propriedade em vez de aumentar a largura. Não, não, não. Nesse caso, se você fosse colocar a A imagem outra no centro, propriedade. se você fosse colocar a imagem no centro, era só você criar na div, ou seja, apenas na div, por exemplo, um padding left para ele ficar mais no centro. Você ia centralizando a imagem para ela ficar no centro. Agora, para ela cobrir a div toda, o espaço da div toda, só se a imagem ela já tivesse esse formato de ser mais larga e a altura, digamos, menor. Uma imagem na horizontal, digamos assim. Suponhamos que nós colocamos um exemplo. Nós criamos uma div de 1000 por 400. Se a gente pegar uma imagem que não é para isso, que não é, digamos, viável, vai ficar feio. Então, se você criasse lá no Photoshop um arquivozinho, uma página, né, por exemplo, de 1000 por 400, e dentro desse 1400 você criar a sua imagem, você personalizar a sua imagem e jogar nela, aí ficaria perfeito, Cauã. Por exemplo, agora você pegar uma imagem que o formato dela é quadrado e você quer enlarguecer ela, aí vai ficar feio. Mas se você pegasse uma imagem que ela já é larga, aí seria outra história. Aí ficaria mais interessante. Eu vou apagar aqui, pessoal, aquele background repete, só para vocês verem o que é que emprega o background repete. Nesse caso aqui não modificou nada, porque nós já definimos o tamanho da imagem, não mudou nada não. Tá? Deixa eu só desfazer aqui para deixar ela certinho. Teve um exemplo que eu trabalhei com um pessoal ontem, com os alunos ontem, inclusive eu achei bem interessante. Por exemplo, digamos aí, essa imagem ela tem uma imagem num canto e um texto no outro. E eu estou trabalhando com o pessoal na turma de quinta noite, tá? Um conteúdo que eu vou mostrar para vocês mais na frente, que seria, por exemplo, tipo um aplicativozinho de vendas, onde tem lá uma imagem, tem a descrição do produto, ou seja, tem a imagem do produto, tem a descrição do produto abaixo. Então, no livro não tem, no conteúdo não tem, foram os alunos sugerindo e a gente conseguiu montar ele
com base nas ideias de vocês. E deixa eu mostrar aqui como nós poderíamos fazer essa... Deixa eu ir aqui para o Sublime, tá? Aqui para o Sublime para vocês verem. Olha só, mais abaixo eu vou criar aqui uma tagzinha BR, só para quebrar a linha aqui, tá? Vou utilizar, por exemplo, Figure, uma tagzinha chamada de Figure. A vantagem de você trabalhar com a tagzinha de Figure é basicamente porque você pode fazer... Sim, não vai nada. No seu caso, Kaone, é a sua internet aí, tá? Aqui tá perfeito. Pessoal, todo mundo consegue visualizar aí o Sublime? Me dá um feedback aí, por favor. Sim. Sim. Aí, pronto. Aí no seu caso, Kaone, é só esperar. Não existe outra possibilidade. Viu? Espera, porque aí a gente consegue. Uma hora vai aparecer. Vou colocar aqui, ó, img barra, tá? Usar a mesma imagem, PNG. Vamos lá. Aqui à frente da imagem, eu já posso definir, por exemplo, que a imagem ela vai ocupar uma largura. Deixa eu só verificar aqui, viu? Um detalhe. Ó, eu já posso colocar a largura da imagem aqui, por exemplo, vou usar os 35% da largura da tela, tá? E deixa eu ver aqui, tá? A altura eu vou colocar, por exemplo, 40%. Digamos assim. Vou colocar também um alt, que é uma legendazinha que você usa para imagem. E vou colocar aqui, por exemplo, logo, tracinho, microcampo. Esse recursozinho aqui do alt, tá, pessoal, no final, por exemplo, se eu publico o meu site e alguém está procurando sobre o logo da Microcamp, essa descrição já ajuda no resultado do Google, tá? Então aí ele já vai ajudando. Abaixo da imagem, eu vou criar aqui um título para a imagem, tá? Então eu vou colocar aqui um Free Caption. E dentro desse Free Caption, eu vou colocar, por exemplo, um H4. Daqui a pouco vocês veem lá, tá? Mas podem ir comentando a qualquer momento aí. E vou colocar aqui Microcamp Tecnologia. Microcamp Tecnologia. E abaixo do Microcamp Tecnologia eu vou criar uma tag P, tá? E essa tag P eu vou colocar um texto, por exemplo, durante a quarentena, cuide sem sair de casa. Aulas ao vivo. Já vai entrar no site? Oi, como é? Não entendi. Então, O alt vai ser aquele link que quando a gente aperta já entra no site. Não. Isso daí é só uma informação que você está passando, que quando, por exemplo, essa página ela for publicada, tá? E alguém estiver procurando lá no Google, por exemplo, logo Microcamp, a gente não faz pesquisa por imagens? Não é isso? A gente não faz pesquisa por imagens? Quem falando? Não, nós fazemos pesquisa por imagem lá no Google. Então, quando eu quero carro, eu não vou lá e coloco carro. Quando eu quero moto, eu vou lá e coloco moto. Quando eu quero, por exemplo, logo Microcamp, eu não vou precisar pelo nome logo Microcamp ou só Microcamp. Então, a gente chega nessas imagens lá no resultado do Google com base nessa informação, tá, de quem publicou, inseriu na sua imagem. Entendeu? Então, basicamente, isso aí. Entendi. Pronto. Ó, eu vou salvar aqui para a gente ver o conteúdo,
tá? Como ficou, e depois a gente fazer umas modificações no CSS para você ver que fica legal. Vamos lá. Vou colocar... Olá, Isadora, bom dia. Acordou agora, foi Isadora. Ó, pessoal, vocês observarem aí, ó, a imagem, ela ficou, tá, ó, até grandinha aqui. Eu, inclusive, vou criar uma outra div, tá? Vou criar uma outra div para ficar melhor essa formatação e a gente tentar fazer aqui, ok? Então, observe que ficou uma imagem com uma descrição. Aí você vai dizer, porque o nome microcamp não ficou mais acima. Ó, eu selecionei aí o logo da microcamp, você vê que essa parte azul aí da seleção é a parte do tamanho da logo. Por isso que o texto ele ficou lá embaixo, mas na verdade a logo ela é branca, tá? Eu acho que ela é branca, pelo menos é PNG, mas vamos verificar agora se ela tem fundo ou não. Certo? Vou voltar aqui para o Sublime para a gente ver como fazer. Primeiro, uma observação aqui, tá? Eu vou criar, aliás, acima desse figure aqui, eu vou criar uma div, ok? Só que nós já formatamos a div lá em cima. Então, o que é que acontece aí? Se eu não definir, por exemplo, essa div com um nome, aquela formatação de cima aplica embaixo. É uma coisa que eu não quero. Então, ó, na linha 42, eu vou colocar aí div id, tá? E eu vou colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, imagem 2, digamos assim. Só para aquela configuração da primeira div não entrar aqui, tá? Basicamente isso daí. Então, ó, eu sei que a imagem ela tem aqui, ó, uma largura de 32 e uma altura de 45. O que é que eu vou fazer dentro dessa div, tá? Eu vou criar um style e esse style eu vou dizer que ela tem, por exemplo, uma largura de 40%, tá? 40%. E ele vai ter uma altura de, deixa eu ver aqui, a altura ele colocou 40, eu vou colocar aqui de 60%, tá? Vou colocar isso daí. Vou colocar também que o background color, ele vai ser, por exemplo, um green, ok? E vamos ver lá como é que fica aquela partezinha lá agora. Desceu ali, deixa eu ver aqui que não ficou legal. Ficou tão feio. Deixa eu reconfigurar aqui. O importante é que funcione, né, professor? Oi? O importante é que funcione. Mas deixa eu ver aqui. Ficou feio. Deixa eu só acrescentar aqui o não repete para ver se ele não repete. É porque o logo da Microcamp já é verde. E eu vou mudar aqui. Eu coloquei outro verde, aí não ficou legal. Vou colocar aqui um... Como é, pessoal? Cinza em inglês. Alguém me recorda aí? Em inglês. E rapaz. Eu acho que é grey, né? Oi? É. Deixa eu ver aqui. É grey mesmo. É grey. Como é a escrita? G-R-A-Y. É Grey. Então. Pronto, grey. Beleza. Pronto, deixa eu ver aqui como foi que ficou. Quero mostrar pra vocês ele bonitinho. Ficou feio pra caramba. Deixa ele pegou. Ele pegou a div de cima e botou abaixo. Ele ficou uma imagem aqui em cima de outra imagem. Deixa eu colocar aqui. Uma parte, o que eu fiz ontem, cara, ficou tão legalzinho aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Só um minutinho, viu?
eu tô com ela pronta aqui, deixa eu colocar ela aqui. Ah, eu coloquei no errado aqui, eu coloquei na div, na verdade era para ter colocado no figure aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui do... Coloquei na div aqui, por isso que tá dando uma coisa feia. Deixa eu colocar. Na verdade é a mesma formatação que eu estava fazendo. Porém, vamos lá. Deixa eu ver se ele ficou bonito agora. Ixi. Ainda não ficou. Não deu certo. É porque ele tá pegando as divs aqui. Peraí, deixa eu... Ele tá pegando a configuração de cima no div ID. Tá? Deixa eu criar aqui o nome dessa outra div aqui. Professor. Professor, Oi? não seria mais fácil criar uma classe? É isso que eu vou fazer agora. Ah, ok. Só que de toda forma ele vai aplicar ali, porque eu tenho algumas divs e tenho alguns parágrafos também. Mas vamos tentar fazer agora. Vou tentar modificar aqui Imagem para 1, ver não, se professor. ele vai. Oi. Imagem 1 lá em cima, não. Imagem 1 lá em cima, não. Ah, beleza, isso mesmo. Então, isso mesmo. Pronto. Eu vou criar aqui um ID nesse div aqui, por exemplo, joguinho da velha. Vou colocar aqui imagem 1. Ver se ele não vai lá. Deixa eu ver se ele vai lá, porque tem duas divs aqui, aí ele fica pegando uma... Solucionou aqui uma parte, deixa eu fazer assim, não gosto de sofrer não. Coloquei porque tem outra div lá embaixo, que eu abri, não fechei, deixa eu ver agora aqui. Eu diminuí a largura aqui da div, porque ela ficou muito... Da figura aqui, ela ficou 40%. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu encontro aqui ela. Figure... Ah, beleza. Vou usar aqui 100%. Vou só alterar aqui, porque... Pronto, pessoal. Tranquilo. Tá indo agora, tá? Ó, olha só o que foi que eu fiz aqui. Deixa eu explicar. Eu tirei aquela div, tá? Eu tirei aquela div, porque estava atrapalhando, estava dando interferência na div de cima. Criei aqui na figura um background color, tá? Verde, um verde clarinho. Eu disse que a largura dele é 40%, mas essa largura aqui de 40% é a largura da tela, tá? Então ele está ocupando apenas 40% da largura da tela inteira. Já na linha 44, eu criei aqui uma imagem, ou seja, um IMG. Aí coloquei a imagem e eu defini que a largura da imagem vai ser 100%. Porém, esse 100% não vai ser 100% da tela. Por quê? Porque a tag IMG está dentro da tag figure. Então, ele herda informações da tag figure. Então, se a tag figure ela vai utilizar 40% da tela, consecutivamente a tag imagem vai usar os 100% desse 40%, que vocês vão ver lá como é que vai ficar. A altura aqui eu coloquei também 40%, tá? E só modifiquei isso, tá? Foi só isso, meu erro foi ter criado mais uma div ali abaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês de que forma ficaria lá no navegador, tá? Ó, observa que eu tenho uma imagem, tá, pessoal? Ó, tenho uma imagem, ok? A imagem ela está centralizada na div, o texto, ou melhor, o título está alinhado à esquerda, tá? E o parágrafo aqui, ele está alinhado à esquerda também. Então, qual é a minha intenção aí? A gente poder colocar um outro fundo aqui para essa descrição. Esse texto ele ser maior, tá? Ou seja, ele está um pouquinho maior,
ele está com outra cor para que ele se destaque, tá? Todo mundo consegue visualizar o navegador aí, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Vamos tentar fazer isso lá. E é bom que vocês aqui, porque você viu aí que a Cauane já me Sim. ajudou ali, Givaldo já me ajudou, e eu estou cobrando dos outros aí também, tá? Quem está colaborando aí, por enquanto, é Cauane e Givaldo dando as suas ideias. Eu quero que vocês possam dar as ideias de vocês também, ok? Vamos lá para o Sublime. Deixa eu compartilhar lá o Sublime para a gente fazer umas modificações. Então, pessoal, é lógica, né? Muitas vezes a nossa lógica não funciona e a gente tem que rever ou, digamos, criar uma outra forma de colocar. Então, ó, eu vou colocar, por exemplo, na legenda, tá? Aliás, no Fig Caption aí, que é a legenda, eu vou colocar um style também. Isso aqui é um teste, tá, pessoal? É teste. O que eu fiz ontem já foi diferente desse que nós estamos fazendo hoje. Vou colocar aqui um background color também, tá? E digamos que eu vou colocar uma cor mais escura. Vou colocar o green, que é um verde mais escuro, ok? Eu vou dizer que o texto ele vai ser white, tá? Oh, meu Deus, cadê aqui? E, professor, vamos mudar as bordas também? Podemos fazer isso. Ó, lembrado agora há pouco, pessoal. Como é white aí, como é branco em inglês. Me ajude aí novamente. Esqueci semana passada, esqueci agora. Vamos lá, white em inglês. Pessoal. Acho que é assim. Eu acho que é WHITE. WHITE, white, isso mesmo. Ó. Coloquei não sei quantas formas e essa daí eu não coloquei. Vamos lá. Então ele vai ter uma cor branca, tá? No H1, pessoal, eu vou criar outro style. É esse daí mesmo. Quando ele muda de cor ali, eu já sei que tá certo. Vou colocar um text align, tá? Vou colocar um text align. Vou colocar center, ok? E o P aqui, eu vou colocar outro style. E esse style eu vou colocar text align. Vou colocar ele justificado, ok? E vou colocar aqui um padding. Deixa eu ver aqui, só padding. Então, padding eu vou colocar aqui 2% para ver se pra ele não ficar grudado lá, tá, pessoal? Qualquer coisa a gente muda. Vamos lá. Salvei. Deixa eu atualizar, mostrar para vocês agora o quanto ficou legal. Olha lá, pessoal. Que legal ficou agora, tá vendo? Então geralmente a gente usa isso daí para quê? Para criar uma legenda, ou seja, uma descrição. Ó. Então observe que o durante a quarentena, observe que ele não está mais colado ali na margem, tá? Eu poderia, por exemplo, a Kaone perguntou, professor, podemos colocar uma borda Podemos sim, ó. Por exemplo, vamos lá fazer isso agora. Vou voltar aqui para a gente fazer. Oi, pode falar. Tem como se eu mostrar os códigos do Sublime que eu não fiz tudo ainda? Pronto, já tá lá no Sublime, tá? Aqui no Fig Caption eu vou colocar aqui, ó, border, tá? Border, só colocar border, 2 pontinhos. Eu vou colocar aqui, ó, 2 Professor, não tô conseguindo. Apareceu. 2 px, vou colocar a cor aqui. Meu Deus. Propriedade de borda. Solid, tá? E eu vou colocar aqui uma borda. Eu vou colocar o green lá para ficar uma borda verde mais escura, viu, pessoal? Ó, então aí já colocamos uma borda.
É, um verde escuro aí na bordazinha do figure aí. Conseguiu anotar, Givaldo, já? Consegui, pessoal. Obrigado. Pronto. Valeu. Vou salvar aqui, tá? Vamos lá pra gente ver como foi que ficou. Olha lá, cara. Com a bordazinha, tá? Então, observe. Professor, A vou falar do bordazinha Sublime. tem- Vou mudar agora lá. Mas primeiro aí, acharam interessante essa ideia aqui da bordazinha? O que é que vocês me Bastante dizem? útil, pessoal. Isso bastante também. Bastante útil. Sim, se não Então. tivesse como usar, por exemplo, o Illustrator, isso seria bastante útil, tanto para fazer tipo uma Legal. cartinha, essas coisas. Um panfleto, por Isso. exemplo. Pronto, Mas assim, né? Como você falou aí, por exemplo, do Illustrator, o correto, isso daí nós estamos fazendo na mão, né? Mas o correto seria você fazer lá no Illustrator e só inserir a imagem aqui direto. Por exemplo, se você fizesse lá no Illustrator a imagem com o fundo, com borda, com o textozinho lá, não precisaria você estar fazendo esse código todo aí, né? Você Não precisaria economizar ser... pelo menos, você economizar uns 30 minutos. Então, ou mais. Entendeu? Porque às vezes vem aquela questão, não está dando certo, eu vou verificar aqui o que é que eu posso fazer e tal. Entendeu? Então, assim, ficaria sem dúvida mais prático ele já ser feito lá no Illustrator, no Photoshop, e só aplicar a imagem aqui. Ok? Dúvidas? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não. Será que a Isadora está doente? Fiquei agora preocupado com a Isadora, viu? Não falou nada ainda. Eduardo também, Professor. Oi, pessoal, tô aqui. ó. Eu tô quietinha hoje. Ah, tá. Eduardo Não, também pessoal, tá tudo calada. ok. Oi. Eu Eu vou tô quieta, acho que o pessoal tem que lembrar obrigada. acho que o pessoal tem que lembrar de uma coisa que todo mundo esqueceu. Qual? O quê? Que a Isadora tá devendo a caixa de bombom, né? Ah, sim, sem dúvida. Porque, como eu já falei, né? Porque está dando cria os bombons dela, né? Aí eu já recebi a informação que vai ser um saco de 50, né? Já é uma caixa Um para saco. cada um lá da sala. Não, mas um saquinho daqueles eu até comprei, ó, Isadora, esses dias, para dar de presente para a criançada aqui, parece que foi R$ 23, ó, um pacote de chocolate daquele. Sonho de valsa ainda mais, viu? Oxe, Grande. professor, eu tenho Eu 7 não tô anos. vendo, não. Cadê? Não, eu só tô informando mais ou menos a média de valores aí. Mas Viu? eu tenho 7 anos, Olha, professor. lá na Cacau Show tá uma promoção muito boa. Você compra um ovo da Páscoa e ganha outro. Que legal, Isadora. Você é boa ideia. Tem ovo de R$ 44,90, tem de 55. Verdade. Aí Coisa para para quem não professor, deu assim, ainda professor para pode. quem não deu ainda para os seus crushes aí, viu? Aproveita. Eduarda, Josico, Givaldo. Hoje ó, eu tô gripada pessoal, aqui vamos lá. quietinha. Sinto meu nome. Bem que eu imaginei, Eduardo, que você estaria doente. Ó, pessoal, eu não sei, né? Mas vai que aqui na sala tiver mais de um crush. Ou seja, quem tiver 2 crushes aí, né? Tá aí uma boa ideia, viu, Isadora? Olha, compra um ovo que já dá para os 2, né? Tá ligado? Vamos lá. Pessoal, mais alguma ideia do que nós podemos implementar ali? Hein, pessoal? Mais Professor. alguma ideia do que nós podemos... Não é melhor deixar esse pode texto falar. de braço maiorzinho, não? Eu achei pequeno. Maiorzinho, você achou pequeno? Deixa eu verificar aqui. Professor. Mas aí para isso nós teríamos que colocar colocar esse texto maior durante a quarentena e tal. Aí nós teríamos que usar esse microcampo de tecnologia um pouquinho maior, viu?
Aí ó, pessoal, Aumentar o outra coisa, tamanho. viu? Outra coisa que nós podemos fazer aqui dentro desse figure, que ficaria também interessante, lembra que nós utilizamos aquele border radius aqui, ó, que é aquela bordazinha com os cantos arredondados. Digamos que eu coloque aqui, ó, 20 px, lembrando que ele tem 4 lados, né? Então eu vou só, ó, 20 px, 20 px. Tive uma outra ideia. A gente podia adicionar, tipo, aqueles iconezinhos, tipo, do WhatsApp, Facebook, YouTube, para entrar em contato com a Microcamp durante o período da quarentena. Pronto, olha só. Inclusive, aí nós teríamos que baixar uma imagem do tipo .ico, tá? Porque são imagens pequenas, já próprias para isso. E a gente poder implementá-las abaixo. É uma boa também. Vamos ver aqui essa parte que nós fizemos aqui, tá, pessoal? Ô, professor, Oi, pode ir falando. nós poderíamos copiar a base de código da estrutura e fazer tipo um verso. Peraí, viu? Pessoal, Tipo a estão vendo parte aí de agora trás. os cantinhos arredondados aí? Ficou melhor com os cantinhos arredondados? Só um instante de volta. Ficou. Deixa eu ver que tem gente entrando, meus Deus. Ficou legal esse cantinho arredondado aí? Hein, pessoal? Todo mundo aí gostou desse cantinho arredondado? Beleza. Ficou. Sim, beleza. Me diz aí, repete aí novamente, Givaldo, porque eu não entendi a parte que você tinha falado. Teria como copiar o código da estrutura toda em si para fazer tipo um verso. Tem, óbvio que tem. Só é copiar e colar. Essa regra aí, lembra que lá no Illustrator vocês já começaram a ver. Todas as vezes que tem algum conteúdo semelhante, tá? Que tem algum conteúdo semelhante, não é necessário você estar refazendo. É só copiar e colar ou duplicar. Então, você pegaria, selecionaria tudo, colaria abaixo, né? Apagaria a imagem, né? E no lugar da imagem você só colocaria texto, se fosse o caso. Seria o frente e verso. Entendeu? Mas pode sim. Ok? Deixa eu verificar aqui uma coisinha aqui. Parece que teria que colocar as outras divs, porque eu poderia colocar a questão do Instagram e tal, poderíamos colocar ela sim. Só que a gente vai ter que baixar todas as imagens, criar as divs, tá? Aí a gente prolonga demais aqui para esse assunto. Mas aí vem um desafio para vocês tentarem fazer algo utilizando exatamente o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tá? E colocá-los abaixo. Poderíamos fazer isso sim, certo? Uma outra dica que nós podemos fazer aqui seria você, por exemplo, criar, por exemplo, Microcamp Tecnologia ficou muito próximo ali do verde. Aliás, muito no topo. Se você quiser abrir uma linhazinha, só é adicionar um BR antes dele, viu? Se adicionar um BR antes dele, aí vai ficar um espaçozinho sobrando, tá, pessoal? Então ficaria mais interessante a gente fazer. Deixa eu ver aqui. Poderia também ter a questão da fonte, que você poderia melhorar e, sem dúvida, ficaria bem melhor. Uma dica que eu dou a vocês... deixa eu verificar aqui uma coisa. Uma dica que eu dou a vocês seria a questão... Deixa eu ver aqui, viu? Seria a questão de vocês, quando estiverem praticando aí, vocês dizerem o seguinte: bom, eu vou fazer uma... Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Estou pensando em outras coisas aqui. Eu vou fazer, digamos, eu tenho aqui uma base, uma ideia, eu cheguei aqui, e a partir de aí você poder ir, digamos, fazendo as alterações, tá? A internet está ruim, a aula vai estar no canal. Josias, vai estar sim. A questão que eu digo a vocês é o seguinte:
Toda a aula eu vou colocar no canal lá no YouTube para vocês assistirem. Questão que se vocês só assistirem lá, não é válido como frequência, tá? Então, a frequência ela é válida apenas aqui. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento e fazer a frequência. Oi? Como é? Nada, não. Eu ia perguntar se eu já tinha feito a frequência, mas o senhor falou que vai fazer agora. Fazer agora. Eu estou fazendo agora aqui, já para... Tá, só um instante. E aí, pessoal, você começar a ter ideias. Por exemplo, eu fiz isso daqui, não ficou tão legal, eu quero modificar, eu quero alterar a cor. Tudo isso é possível. Agora, é uma coisa que vocês que têm que ir despertando aí. Não é pegar só o livro e dizer o seguinte, eu vou fazer só o que está no livro, não. É dizer, eu vou pegar isso daqui e eu vou fazer umas modificações. Como, por exemplo, aquele nome microcampo, eu não gostei dele, porque ele não teve destaque. Então, digamos que eu venho aqui, ó, e eu coloco, por exemplo, uma cor. Vamos ver aqui. FF0, por exemplo, ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar uma fonte family. Cadê aqui, ó? Fonte. E o font family eu vou colocar Esse vou colocar aqui. já é para quê, professor? Ó, fonte family. Fonte family que eu coloquei Vijaya, Gabriola e coloquei também o Tahoma, são modelos de letra, tá? Gabriola, aliás. São modelos de letra, certo? Então, ó, vou salvar. Vamos ver como é que fica lá. Deixa eu atualizar aqui para ver como é que fica. Vou só aumentar aqui o tamanho, ficou um tamanho bem pequeno, tá? Então, deixa eu alterar aqui, só um minutinho. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, vou colocar aqui, ó, font size. E no font size eu vou colocar aqui 50 px. Vou colocar aqui 50 px para ver como é que fica. Deixa eu só alterar aqui. Ficou muito grande. Deixa eu colocar aqui menor. A 20 px. Ele ocupou muito espaço, 50 px. Pequeno, vou colocar 35 px. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, observa lá que o nome lá do microcampo já ficou, microcampo tecnologia, já ficou um pouquinho maior, tá? Então é questão de ajustes e, como eu disse a vocês, não ficarem, digamos, satisfeitos com qualquer coisa que vocês façam. Então sempre tenta fazer o melhor, tá? Não gostei disso, modifica aqui, modifica ali, até vocês chegarem em um valor específico. Tranquilo aí, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma ideia? Não teria como melhorar o posicionamento daquela letrinha pequena? Professor, Repete aí, Rivaldo. Não teria como melhorar o posicionamento daquela letrinha pequena? Peraí. A Cauane tá falando. Cauane, fala você agora. Cauane, o seu tá cortando, não dá pra ouvir. É porque a minha voz sai depois cima, né? do que eu falo. Tá. Pronto, Rivaldo, fala você agora. Não teria como melhorar o tamanho e o posicionamento daquelas letrinhas embaixo? Então, vou ver o que a Cauane falou aí. Mesmo se não desse para aumentar o tamanho, a gente poderia colocar
no caso, como é que se fala, meu Deus? Uma fonte mais grossa. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o Sublime para a gente tentar solucionar isso daí, tá? Então, olha só, o padding aqui, ele vem 2% em todos os lados, tá? Por isso que ele está 2% à esquerda, 2% à direita e tal. Mas eu vou colocar aqui, vou fazer o teste, né? Vou colocar aqui o padding, ao invés de esquerda, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar padding, só que eu vou colocar no top aqui, tá? Ou seja, tendo como base o topo, tá? Tendo como base o topo. Eu vou colocar aqui, agora deixa eu ver aqui, viu? Como é que... Eu vou colocar um valor aqui, só para a gente ver, vou colocar 10%, tá? Para a gente ver a posição e a partir daí a gente fazer os ajustes. Deixa eu só atualizar aqui. Desceu ainda mais. Deixa eu... colocar aqui 5. Essa parte aqui, que às vezes fazer aqui um testes, né? São testes. Peraí. Eu vou colocar aqui menos. Vou colocar menos 10. Deixa eu ver aqui quanto é que ele vai ficar. Tá subindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir ele mais aqui. Menos 50. Ele não consegue subir mais que isso daqui. Agora, deixa eu ver aqui. Porque se eu colocar um sinal aqui nesse padding top, eu colocar um sinal positivo, ele vai descer. Por exemplo, colocar aqui 50. Vai dar certo, mas não vai. Ele desce muito, então tem que ser menos. Agora, tem que usar um valor negativo. Agora, esse valor negativo, menos 2%. Ele não sobe. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui no Fig Caption a largura dele, tá? Então, digamos que eu vou colocar aqui a largura, eu vou colocar aqui de... Não, colocar 50. Valor exato aqui. Agora eu acho que vai dar certo, mas ainda está muito curto. Vou colocar aqui 100 px. Ele obriga. Coloquei 100 px ali, o texto sumiu. Deixa eu apagar essa parte aqui do top aqui para ver se ele volta a aparecer. A largura seria essa, 200 px, por exemplo, 100 px seria ótimo, mas ele não está, só aparece a partir dos 200. Deixa eu ver aqui agora, eu vou tentar aqui esse pad top novamente. Ô, professor. Oi? Tá ficando um negócio bonito, viu? Oi? Tá ficando um negócio bonito essa linha de texto. Tá cortando. Deixa eu ver aqui, viu?
não estou conseguindo aqui fazer ele subir. Eu já, quando eu diminuo ali, isso aqui ele não está funcionando, então vou apagar ele aqui e colocar um 100 aqui em cima para ver se ele vai, mas ele some. Quando eu coloco 100, ele some. Então eu vou colocar um 150 aqui. De toda forma vai dar no mesmo. Quando eu coloco ali, ele desce e ficou... Ah! Deixa eu ver aqui se eu consigo, por exemplo, ao invés de fazer de cima para baixo, que é o top, Coloca um valor menor inferior, do como cursor. é em inglês. Não, já coloquei ali. Oi? Padding... Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu ver se é tal. Não. Deixa eu ver aqui se ele tem tal. Deixa eu ver as propriedades padding aqui, tá? Para ver se eu consigo encontrar uma aqui. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui. Se vai dar certo. Muito embaixo. Não tem jeito não para subir. É direito. Consigo. Se eu conseguir aqui... Left é esquerda, né? Caramba. Inferior que ele não tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma analisada aí. Ele não tem o padding para baixo, só tem apenas o padding abaixo. Sim, eu quero pegar esse pedal. Ele não tem essa propriedade. Abaixo? Sim. Não, no inglês, porque é no inglês. Mas abaixo não tem. Pois é, pessoal, tem que analisar aí, existem outras formas, tá? Mas é interessante a gente parar e tentar, com paciência, resolver para que ele possa subir aí. Pode falar, Givaldo. O senhor estava dizendo que não tinha padding para baixo, no caso, né? Não, eu quero, porque assim, eu usei a primeira forma, eu queria colocar esse texto, ele negativo, por exemplo, tendo como base a borda superior, que seria o padding top. Aí eu coloquei lá, não deu certo, ele não subiu. Aí nós já usamos, por exemplo, o padding left, que seria o... Inclusive eu apaguei aqui o padding left. Que seria a esquerda, que foi para jogar o texto um pouquinho mais para o lado esquerdo. Tem o padding direito, mas eu não estou encontrando aqui um padding que seja inferior, que é empurrar o texto de baixo para cima, entendeu? É isso que eu estava tentando fazer ali, que não consegui. Entendi. Entendeu? Aí Não tem tem como que... usar o BR, não, para quebra de linha. Mas aí se Professor. um BR onde? O Oi, BR, no Caone. caso, O inferior é bottom. Bottom. Pronto, vamos lá aqui. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Olha se eu não acho. É ele aqui mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui, viu? Vamos colocar aqui 10%. Bottom. Vamos ver se ele vai dar certo aqui, se ele desceu mais. Não surtiu efeito lá. Deixa eu colocar aqui menos 10. Também não surtiu efeito. Vou colocar aqui um valor grande aqui para ver se ele... Também não subiu, viu? Também não funcionou. Também não deu certo, Cauane.
Mas aqui eu vou fazer o seguinte, peraí. Meu Deus. Eu vou apagar aqui um outro, peraí. Deixa eu apagar aquela que eu alterei a altura aqui do full caption. Deixa eu tirar aqui e ver se ele vai. Eu acho que agora vai, viu, Cauane? Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Ele vai abrindo espaço, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, se vocês observarem, eu coloquei esse daí, Cauane, até deu certo. Agora, todas as vezes que ele vai para cima, ele cria espaços abaixo. Deixa eu apagar esse daqui só para ver uma... Não é por causa do left, não, professor. Oi? Não é por causa do left, não. Não é por causa do left, não, dos 2 pixels. Não. Do espaço. Não, já tirei agora porque o espaço era só o lado esquerdo. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas foi boa, Cauane. Isso daí ele ajudou bastante. Ó, se vocês observarem aqui, por exemplo, na linha 47, eu coloquei, ó, padding bottom, por exemplo, ó, coloquei lá 100 px, por exemplo, ele subiu, tá? Vou mostrar para vocês, ele subiu. Só que o mesmo espaço que ele subiu acima, ele também aumentou abaixo. Ó, tá vendo lá, ó? Ficou muito larga essa tarja verde aí, né? Então, assim, ele aumentou, ele ficou no centro, na verdade. Ele ficou centralizado, né? Ele ficou centralizado. Deixa eu verificar lá se ao invés de eu utilizar porcento, eu utilizar... Aliás, usar o PX, eu usar o porcento. Deixa eu verificar aqui se ele fica mais interessante. Ó, até diminuiu, mas ele... Aliás, desceu de novo. Deixa eu colocar aqui, 30%. Ele vai aumentando, ó, os espaços de cima e embaixo. Aí não ficou legal. É como se ele tivesse criado várias linhas abaixo do título. Entendeu? Como Coloca, se professor, ele criasse isso daí. pra gente ver se não fica menos. Não, mas já coloquei agora há pouco, já estava os 10%. A borda fica menor, mas ele só subiu um pouquinho, ó. Cada vez que ele for subindo mais, porque o mesmo espaço que ele cria abaixo, ele cria acima. A não ser que aqui dentro, vamos tentar aqui uma outra maneira, tá? Aqui dentro eu vou criar uma div. Aí se ele não bagunçar com o de cima lá, vamos ver. Eu só criei uma div aqui, qualquer coisa eu mostro para vocês. Tá. Ele aplicou a div lá de cima, não deu certo não. Não deu certo. Espera aí, viu? Deixa eu ver aqui uma outra maneira. Um outro recurso aqui, ver se ele vai, viu, pessoal? Ah, não, ele aplica o recurso das divs lá em cima. Vou apagar lá as divs. Pois é, pessoal, vai ficar essa daí, tá? Pra gente tirar a dúvida na próxima semana e a gente vê outros conteúdos agora, tá? Mas aí vocês tentam fazer também, ver aí se vocês conseguem, tá? Direitinho. Okay. Uma hora consegue, viu? É um desafio para todo mundo, para mim e para vocês, de ver essas possibilidades aí. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa. Bom, se vocês conseguirem, a Isadora vai dar o saco de chocolate. Vamos lá. Valendo R$1.000, né? Isso, valendo R$1.000. Gostei. Vamos lá, tá, pessoal? Ô, gente, por que a Isadora vai dar chocolate? Quem conseguir esse desafio aí. Vamos lá. Você é o nosso coelhinho da Páscoa. Eita. Deixa tem futuro não, isso. Tem futuro Deixa eu verificar. Isadora não dá um AS a ninguém vivo, não. Tá certo, Isadora.
Vamos lá. Só quero colocar. Eu vou... É isso. Pessoal, eu vou abrir um novo... Pessoal, eu vou abrir um Sim, novo pessoal, eu documento queria aqui, saber tá? quando é que vai ser a prova de CSS. Então, E, assim que a gente professor, eu terminar ainda o estou livro... faltando fazer vai a prova estudando. de HTML. Então, no livro do HTML, deixa eu dizer a você, tá? Deixa eu ver se eu pego o livro aqui. No livro de HTML, o último capítulo Professor, do livro do HTML, onde tem lá... Cadê aqui, viu? Realização de formulários HTML, tá? Eu quero que você crie essa página. Só isso. Ô, professor, mas pode ser quando voltar Deixa eu vou... as aulas, semana que vem? Pode. Oh, Bom, tá se bem. voltar Porque semana que agora vem... eu semana tô com que vem muita vai coisa voltar. pra fazer. Então, eu vou verificar, Isadora, se eu tenho alguma prova teórica e qualquer coisa eu passo para você. Certo. Eu Depois fui eu dou numa uma... sexta-feira, se eu não me engano, foi numa quinta, para fazer a prova. Aí o senhor não estava, e quem ia aplicar era o Jefferson. Porque nos dias que tem formatura, geralmente as formaturas acontecem à tarde. Aí quando tem formatura à tarde, eu não vou de manhã. Entendeu? Porque aí não me liberam das formaturas, aí não tem como eu passar o dia todo aí. Entendo. Aí acontece isso. Pessoal, continuando, professor, tá? tem como se eu colocar lá no arquivo para mim tirar um print? Para mim tentar fazer depois? Se eu disser que eu apaguei, deixa eu abrir aqui de novo, tá? Só um instante. Eu tenho fechado sem querer. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês tirarem aí prints se vocês quiserem, tá? Ó, eu vou só... O título vocês já sabem, tá? Então eu vou descer aqui e vou colocar a partir do style, ó. Pode tirar aí um print. Espera aí, professor. Pessoal, não estou conseguindo visualizar não os códigos. Tá muito professor, pequeno. muito longe assim fica ruim. Tá muito longe. Não tem como ver tudo não, viu? Vocês querem o quê? O HTML ou o CSS? É melhor você tira- dividir metade, metade. Tire logo aí do HTML, vá. Beleza. Tira aí logo do HTML que eu passo para o CSS. É nóis, professor. Valeu. Tiraram? Sim. Tiraram? Pronto. Aí agora do CSS. Valeu, professor. Ok, vamos lá. Pronto. Ok. Ó, eu abri aqui um novo documentozinho, tá? Do CSS. Aliás, do HTML, para a gente fazer outros... Trabalhar aqui com outras divs, outras caixas, outros backgrounds. Porque lá, como tem já aquele CSS lá, então, para não... Preguiça mesmo, tá, pessoal? De não estar criando classe. Poderíamos fazer lá também, sem problema Só nenhum. vai trabalhar com Vamos lá. externo? Quem manda é vocês. Querem ir para o externo? Vamos lá, Porque uma o vez que externo é mais aqui. difícil, eu acho. Realmente. Mais Professor, difícil. Olha só. Oi. a gente não trabalhou online, né, até agora? O inline é o que mais a gente está trabalhando. Mas sim, tem um interno, o externo e o inline, no caso. O que mais a gente está trabalhando aí é o interno e o inline. O externo que a gente não está praticando muito. Mas vamos aqui para o externo. Mas sim, porque no caso, o interno e o inline é mais prático, né, do que o externo. Mais prático, né? Porque o externo ele vai estar em um outro arquivo. Então toda a formatação você tem que fazer no outro arquivo. E qual a diferença entre os dois, do interno e o inline, para a gente saber diferenciar na hora que a gente estiver trabalhando? Deixa
Deixa eu voltar aqui para o que nós estávamos aqui. Por exemplo, se vocês observarem, o último print que vocês tiraram aí, o CSS não está na mesma página do HTML? Não é isso? Só que ele está acima, lá no header, não é isso? Sim. Pessoal? Pronto. Então, isso daí ele é o interno, tá? É um CSS interno, ok? O da linha, por exemplo, aqui ó, na linha 43, onde tem lá o Fig Caption, aliás, o Figure, aí eu coloquei lá Style, Background, blá, 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 blá. Então, esse daí ele é o inline. Observe que eu trabalho na mesma linha da tag, tá? Então, na linha 43, ou que a gente usou bastante agora, seria o inline, porque nós aplicamos o CSS direto na linha da tag, tá? Ou dentro da tag propriamente dito. E o interno a gente cria dentro do header, onde a gente vai declarando, fazendo as declarações de cada tag que você montou lá no HTML e tal, tá? Entendeu aí? Hein, pessoal? Todo mundo entendeu? Preciso de um feedback. Vocês ficam calados aí. Eu só vou perdoar hoje a Eduarda porque ela está doente. Os demais eu quero participação. Vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá aqui para o novo arquivo. Então, background externo, eu vou colocar aqui, tá? Background externo. Dentro aqui do HTML, como nós vamos trabalhar com a div, tá? Nós vamos formatar uma div. A única coisa que eu vou criar aqui vai ser uma div em branco, tá? Toda a formatação dela nós vamos fazer no CSS externo, tá? Então, eu vou salvar esse daqui, vou colocar lá, ó. Background externo, tá? Vou colocar o mesmo nome lá, externo, ok? Beleza, vou salvar, aliás, vou abrir um novo documento em branco, só que esse documento em branco, nós vamos utilizar a sintaxe, tá? Nós vamos utilizar a sintaxe CSS, tá? Então, dentro desse arquivo não vai ter HTML, vai ter apenas o CSS. Vou colocar aqui o charset, tá? O TF8, fecha aspas, ponto e vírgula. Já sabem que toda a regrazinha, tá? Vou colocar aqui, geralmente eu coloco isso daqui, pessoal, mas... Ó, colocar aqui um comentáriozinho CSS. Vou colocar aqui, ó, CSS document. Vou fechar esse comentário. Beleza. E aqui dentro é onde nós vamos fazer o CSS. Lembrando que aqui não se entra, tá? Não se entra HTML. É só o CSS. E aqui nós vamos fazer as nossas declarações. Primeiro, nós só criamos uma div. Então, no CSS só vai ter uma div, tá? E na div, vamos colocar aqui um background, apenas background. Cadê aqui background? Background, tá? Vou colocar 2 pontinhos. Nós vamos utilizar linear. Linear, cadê aqui? Tracinho. Não dei espaço ali. Deixa eu dar um espaçozinho aqui. Linear, tracinho, gradiente. Quer dizer que nós vamos criar aí um background gradiente na posição linear e a gente vai ver outras posições também, tá? Vamos lá. E dentro aqui eu vou dizer qual vai ser as cores, ou seja, esse background ele vai começar com a cor tal e ela vai finalizar a cor tal. Inclusive eu posso usar várias cores aí dentro desse gradiente. Digamos que eu vou colocar que ele vai começar um vermelho e ele vai terminar com um amarelo, tá? Pronto. Já tem a regrazinha aqui. Outra coisa que eu vou dizer que a largura, ela vai ocupar aí, vou colocar aqui 40% da tela. E altura vai ter aqui 250 px.
eu ver aqui. Ele terá aqui, deixa eu ver o que é que o livro está me mandando aqui fazer. Ele vai ter um background color também. Esse background color, ele vai ter aqui, ó. 7. Vamos lá. Uma coisa que eu errei aqui. Não tem não. Pronto. Ele vai ter uma borda. Border de 1px solid com a cor tranquilo, pessoal. O nosso CSS está pronto. Então, digamos que eu vou colocar, ó, observa aí, todo mundo aí consegue visualizar a janelinha de salvar? Aquela janelinha lá de salvar como? Sim. Sim. Pronto. Então, isso é um arquivo, pessoal, isso é um arquivo CSS. Então, eu não devo salvar ele junto do HTML. Lembra que nós já criamos uma pasta com o nome CSS? Sim. Aqui eu vou colocar o nome back 2, viu, pessoal? Nós já usamos o back 1, vamos usar aqui o back 2, ok? E aqui a gente vai salvar, tá? Se eu mostrar aquela tela para vocês, que foi o arquivozinho HTML, tá? Que inclusive eu vou voltar aqui, que é o background externo, não vai aparecer nada para vocês na tela. Mas por que não vai aparecer nada na tela para vocês? Porque até então a borda está só uma div, mas a gente não fez o link ainda para o back 2, que é o arquivo CSS, que vai aplicar a formatação, que foi a dúvida da Kawane lá no início, né? Professor, o que quer dizer esse link rel, style sheet e tal? Então é exatamente, ó, abaixo do título ou embaixo da meta, nem criei meta porque não vai ter texto lá para ele, então não vai influenciar. Mas eu vou colocar aqui, ó, link, ó, colocar aqui um link. E observa que ele já cria, Kawane, toda a estruturazinha, ó, link rel, style sheet, type, aí text barra CSS. O href é para a gente colocar o caminho onde esse arquivo CSS está. Então eu já sei que ele está na pasta CSS, tá? E que o nome do arquivo é chamado de back2.css. Entendeu, Kawane? Aí para que serve esse link rel? Hein, Kawane? E todo mundo aí, todos entenderam para que serve esse link rel? Vamos lá? Sim, entendi. Pronto. Aí, ó, agora eu vou salvar aqui também. Já salvei no CSS, salvei no HTML. E agora eu vou abrir aqui o arquivozinho. Background externo para mostrar para vocês aqui. Deixa eu Entendi, professor. Vai ser tipo o endereço, né? Isso. Ó, tá vendo lá? Putz, não ficou não, backstep. Não aplicou não. O senhor pode ter Ele esquecido aplicou... de vírgula alguma coisa. O senhor esqueceu um ponto e vírgula Posso... lá no CSS. Lá no CSS, onde foi que eu esqueci esse bem? É na segunda linha, eu acho. Segunda linha. Deixa eu ver aqui, viu? Background linear gradiente. Head. Deixa eu ver aqui, viu? Ah, já sei, é porque do head não é ponto e vírgula, é uma vírgula. Ponto e vírgula a gente só usa para finalizar a linha, pessoal. Tá vendo? Olha lá, sempre tem um errinho, sempre tem. Então, tá vendo, ó? Só Aí, ó, eu fui conferindo aqui, né? Mas imagine você aí estudando aí por causa de uma vírgulazinha, ou melhor, você olha, tá tudo pontuado, mas na verdade não era para você utilizar um ponto e vírgula, era uma vírgula, então vai ter que fazer algumas alterações.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou voltar aqui para o CSS para a gente ver como alterar. Aliás, colocar uma outra corzinha aqui, tá? Deixa eu alterar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, viu? Olha só. Vou compartilhar aqui o Sublime. Vocês viram que eu alterei aqui uma propriedadezinha aqui do CSS. E essa propriedade aí, ela simplesmente diz o seguinte: qual é a posição que vai ficar o gradiente, tá? Aí observe que aqui na linha 5 eu coloquei que ele vai começar da esquerda, tá? Ele vai começar da esquerda, mas nós podemos fazer as modificações e começar, por exemplo, de baixo para cima, de cima para baixo, como por exemplo eu posso colocar aqui, ó, que vai ser de baixo para cima, então vou colocar aqui o bottom, é assim, meu Deus, a escrita é um M, aqui, ó. Então ele ficaria de baixo para cima. Mas vamos ver aqui, ó. Estou só mostrando aqui e depois eu vou alterando as posições para vocês verem no navegador. Vamos lá. Ó, observa que ele está aí, viu, pessoal? Observa que ele está de cima para baixo. Ele está de cima para baixo. Eu vou colocar aqui, ó, pessoal, da esquerda para a direita. Tá vendo agora que o vermelho começou da esquerda e o gradiente começou na esquerda e terminou da direita. Eu vou alterar aqui, vou colocar agora o bottom, viu, pessoal? Ó. Agora o vermelho vai ficar abaixo, tá? E o amarelo vai ficar em cima. Tá, inverteu, né? O vermelho em cima e o amarelo embaixo. Tá? Então, assim, você pode escolher qual é a posição que você quer para colocar fazer o posicionamento das cores. Inclusive, se eu quiser colocar, por exemplo, outra cor, por exemplo, depois de yellow, eu vou colocar um green aqui, ó. Ó, colocar aqui uma outra cor. Ficou só o verde. Deixa eu ver aqui, viu? Eu coloquei errado aqui o... tá certo. Tirar essa vírgula aqui no final, ver se ele vai. Beleza, ó. Eu coloquei uma vírgula a mais dessa vez. E observa que você pode fazer aí, por exemplo, um gradiente de várias formas, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui linear, deixa eu ver aqui, linear, tracinho, deixa eu ver se ele tem como a gente fazer aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Beleza. Eu estava invertendo aqui, que eu ia colocar linear, radial, mas não, é radial. Cadê aqui, meu Deus? Radial, tracinho. Professor. Pronto, já consegui aqui, ó. Professor. Oi, Você pode tá falar. no Sublime, né, no caso? Isso. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Beleza. Deixa eu só verificar aqui que ele... empregou outra. Ó, se vocês observarem, por exemplo, o linear é quando a cor é uniforme, da esquerda para a direita, de cima para baixo. E isso linear. O radial, observa que ele é em círculo, tá? Então você pode utilizar quantas cores vocês quiserem, ok? Então, ó, deixa eu voltar aqui para o Sublime.
E eu só alterei aqui, ó, na linha 5, coloquei radial gradiente e coloquei as cores que eu desejo. Por exemplo, eu coloquei, no livro estava com 2, eu coloquei 3. Se você quiser colocar 4, você pode colocar. Se você quiser colocar 5, você pode colocar. E assim sucessivamente. Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo entendeu aí essa parte do radial, do gradiente? Sim. Entendi. Tranquilo. Pessoal, na próxima aula nós vamos trabalhar, tá, com efeitos de texto. Aí, olha só, tem aí uns exemplos para vocês fazerem. Então, eu quero que vocês façam os exemplos da página 110, 111, 112, 113. Certo? 110, 111, 113. Eu gostaria que vocês fizessem numa página só, tá? Por exemplo, Peraí, vários professor. retângulos, ou seja, várias... Eu quero que vocês façam várias divs, e cada div vocês colocam gradientes com cores diferentes e posições diferentes. Ok? Lembrando que fez uma, faz as outras fácil. E envia para mim, por Pode favor. explicar de novo? Professor, quais são as páginas? Posso. 110, 111, 112, 113. Tá? Então, Cauane, é só fazer, ó. Eu quero várias divs, tá? E essas divs com um background gradiente, tá? E aí vocês colocam... usa várias cores e várias posições. Por exemplo, ele começar da esquerda para a direita, ou seja, radial e linear são os dois formatos do gradiente. Ok? E eu vou querer também que vocês façam uma div com uma imagem também, certo? Uma imagem com texto, imagem e texto. Certo? Então, uma div com imagem e texto, ou seja, background e texto, e as outras só gradientes. Aí vocês vão usando a criatividade. Beleza. Ok? Tá. Beleza? Então, pessoal, sendo assim, tá? Estão liberados. Tenham um ótimo final de semana, tá? Estudem e envie para mim, por favor. Ok? Beleza. O senhor também. Hoje ou até semana que vem. Professor. Beleza. O senhor também. Certo? Tchau. Valeu, Osvaldo. Professor. Tchau. Professor. Tchau. Tchau.